Vamos agora aplicar o teste T à comparação das duas médias. Portanto, clicamos em Analyze, Compare Means, Independent Samples t-Test. Portanto, teste T a amostras independentes. Clicamos. E colocamos nas variáveis de teste a variável quantitativa. Portanto, clicamos sobre o nível de satisfação e sobre a tecla para colocar na test variable. Agora vamos selecionar a variável qualitativa e colocar na grouping variable. Portanto, aqui já não há o colocar do número correspondente à hipótese nula e hipótese alternativa, porque aquilo que estamos a comparar são duas amostras e a ver se as suas médias populacionais serão iguais ou serão diferentes. Portanto, neste caso, vamos então incluir a variável dos agrupamentos, ou seja, que divida a amostra em duas partes, na grouping variable, clicando na setinha e entrou para ali. Só que isto não chega. Se repararem, temos dojo e ponto de interrogação, ponto de interrogação. O que é que isso significa? Significa que ele sabe à partida que é uma variável dicotómica, porque é a única que pode aplicar um teste T a duas amostras independentes. Agora não sabe quais é que foram os códigos numéricos que se utilizou para definir os dois grupos. Então temos de clicar em Define Groups. Clicando em Define Groups, temos de introduzir valores específicos. Então, para o grupo 1, colocamos o valor correspondente. Portanto, clicamos nesta caixinha e ele selecionou e está a piscar, portanto está lá o cursor escolhido. Portanto, e neste caso vamos ter de definir qual é que foi o código utilizado para o grupo 1. E o código utilizado para o grupo 1 corresponde aqui ao dojo A. Portanto, esse código, relembrando a estrutura da base de dados, tinha o valor 1. No caso do grupo 2, o código, clicando também na caixinha para o grupo 2, já está a piscar, ou seja, já está selecionada, vamos colocar o valor correspondente ao grupo 2, que é o 2B, e o código numérico neste caso foi 2. Portanto, aqui colocamos os códigos numéricos. Se tivéssemos utilizado, por exemplo, um código numérico como 0 para o dojo A e 1 para o dojo B. Então aqui tínhamos que colocar, na primeira do grupo 1 tínhamos que colocar 0 e na segunda do grupo 2 tínhamos que colocar 1. Portanto, este código numérico é essencial para sabermos qual o valor a colocar aqui em cada uma das duas alternativas. Clicamos em Continue e agora clicamos nas Options. E nas Options a única coisa que se coloca por enquanto é Confidence Interval Percentage, ou seja, percentagem para o intervalo de confiança. Uma vez mais devem ajustar o valor do intervalo de confiança ao nível de significância escolhido. Portanto, se tiver um nível de significância de 10%, ponham 90%, o nível de significância de 5% ponham 95% e o nível de significância de 1% ponham 99%. Portanto, eu vou trabalhar com o nível de significância de 5%, logo com o intervalo de confiança a 95%. Clicam em Continue e agora clicam em OK. E ele abre. E abrindo, portanto, temos as estatísticas dos grupos e neste caso temos, portanto, na primeira linha dimensão da amostra, na primeira coluna dimensão da amostra, portanto, para o dojo A é 20, para o dojo B é 35. A seguir temos a média amostral, para o dojo A é 43,45, para o dojo B é 50,77. E temos ainda o desvio padrão amostral, que para o dojo A é 24,11 e para o dojo B é 19,599. Temos depois o Standard Error of Mean, ou seja, o erro padrão associado à média, que é calculado exatamente como se calculavam, como calculavam à mão para o teste anterior, teste escrito, ou seja, exercício escrito anterior, portanto o momento de avaliação anterior no curso. Ora bem, então descendo então para o teste, temos o resultado do output do teste. Portanto, este resultado apresenta-nos em duas linhas. A primeira linha assume a hipótese de igualdade de variâncias. A segunda linha assume a hipótese de que as variâncias não são iguais. Ou seja, equal variances assumed, equal variances not assumed. O que é que isso significa? Se as equal variances
se assumirem a hipótese de igualdade de variâncias, ou seja, equal variance assumed, leem na primeira linha o resultado do teste. E tem aqui o teste T, tem a estatística do teste e tem assim o nível de significância correspondente para o caso do teste bilateral. Se a igualdade de variâncias não se verificar o pressuposto de igualdade de variâncias, então tinham de ler em baixo, portanto na linha de baixo, o valor da estatística do teste e o valor correspondente em termos de nível de significância. Em que linha é que se lê? De reparar que os valores das estatísticas do teste são diferentes, tal como o valor do nível de significância. Temos menos 1,225 para o caso de igualdade de variâncias e menos 1,157 para o caso de desigualdade de variâncias. E temos um nível de significância e outro, ambos diferentes, portanto, dependendo do pressuposto se verificar ou não. Como é que se avalia o pressuposto de igualdade de variâncias? Vamos ter de olhar para o teste de Levine para a igualdade de variâncias. Portanto, Levine's Test for Equality of Variances. Olham para o nível de significância, SIG, portanto, que dá o p-value do teste. Se for superior a 10%, 5% ou 1%, portanto, neste caso, que é o caso, neste caso é de 55% o nível de significância, ou seja, 0,55, 55%, portanto, o p-value do teste para a igualdade de variâncias, que assume como hipótese nula a igualdade de variâncias e a alternativa que as variâncias não são iguais. Portanto, neste caso, não se rejeita a hipótese nula que as variâncias do dojo A, que a variância do dojo A é igual à variância do dojo B. Portanto, não se rejeitando a hipótese nula de igualdade de variâncias populacionais, atenção a isso, dado que o nível de significância é superior quer a 10%, quer a 5%, quer a 1%. Portanto, não se rejeitando essa hipótese de igualdade de variâncias, onde é que se lê o resultado do teste? Lê-se na primeira linha. Equal variances assumed, portanto, vamos ler na primeira linha. Lendo na primeira linha, temos então o valor da estatística do teste, menos 1,225, e vamos ver, como se trata de um teste bilateral, neste caso, o nível de significância que aparece aqui corresponde ao nível de significância do teste. Portanto, no caso de estarmos a lidar, por exemplo, com um teste unilateral, aí já se tinha de dividir por 2 este nível de significância. Portanto, mas então, sendo um teste bilateral, o nível de significância corresponde ao p-value do teste, e neste caso é 0,226, logo 22,6%, superior a 10% e logo a qualquer um dos níveis de significância de referência, 10%, 5% e 1%, pelo que não se rejeita a hipótese nula de igualdade de variâncias. Não se rejeitando a hipótese nula de igualdade de variâncias, lê-se, portanto, conclui-se que o nível de satisfação, o nível médio de satisfação para a população do dojo A coincide com o nível médio de satisfação para a população do dojo B. Portanto, isso termina a resolução do exercício com SPSS.